Ok? Bom dia, tarde, noite, madrugada. Para você aluno, para você aluna, eu sou o professor IADM Albano. Obrigado pelo seu interesse em compartilhar conhecimentos aqui neste canal. Você que decidiu, vocês que decidiram estudar comigo o seu curso. Lembrando que esta disciplina e outras disciplinas, e que o que a gente está disponibilizando aqui é um trabalho 100% gratuito. Então, na aula passada, na nossa disciplina de gestão de pessoas, nossa aula de número 3, nós falamos a respeito do planejamento de pessoal. Olha, o objetivo ali era fazer com que você conhecesse como é que se dá esse processo de recrutamento, como, esses objetivos e essas contribuições aí são positivas para as organizações. E claro que depois dela você foi capaz de compreender mais ainda, porque você já tem conhecimento, já é envolvido e conhece a área, Você foi capaz de compreender qual é a relação que tem desse processo de atração de pessoas e percebeu o impacto na imagem da empresa frente, é claro, ali ao mercado de trabalho, não é verdade? Então, também foi possível, por sua parte, entender, a respeito do conceito que se tem em recrutar pessoas. E, de certa forma, eu espero que tenha entendido qual é a importância desse planejamento de pessoas e também a relação que se tem com a clareza no perfil, em que se deve buscar em um processo que vai contribuir com os objetivos da organização. Olha, viu ainda também o impacto que se causa na imagem da empresa frente ao mercado, frente às suas necessidades e a atração dos seus novos talentos. Olha, na nossa disciplina de gestão de pessoas, nós iremos dar continuidade à nossa aula esta que é a aula de número 4, onde nós iremos falar sobre atração de pessoas no recrutamento interno, E vamos ter por objetivo fazer com que você conheça aí alguns tipos do recrutamento, e nós iremos destacar um pouco a respeito do recrutamento interno. E com certeza eu posso te afirmar que você vai ser capaz de identificar ali esses tipos de recrutamento, vai entender a importância e perceber ali as vantagens e desvantagens. Então, voltando, vamos dar continuidade ao conteúdo. Vamos discorrer a respeito de recrutamento interno. Nossa breve conversação é uma aula, mas na verdade é um diálogo entre vocês que estão aqui inscritos no canal e comigo. É claro que todos detêm muito conhecimento, muitas referências. A maioria é muito estudioso, tem força de vontade, são vídeos curtos, mas requer, é claro, que curiosidade para se despertar ao longo aí mais informações, mais conhecimentos, e todo dia a gente aprende. Então, voltando, vamos falar aqui a respeito do recrutamento interno. Na aula anterior a gente viu o que era um processo de recrutamento e o que ele tinha a ver com a questão de atrair o profissional. É claro que a intenção é suprir as vantagens, suprir as vagas que estariam ali abertas na empresa. Então, o profissional de recursos humanos, propriamente o RH, ele lança mão aí de 3 tipos de recrutamento que nós podemos entender. Os que atendem a necessidade interna, os que atendem a necessidade externa, e também tem o misto. Olha, eles apresentam vantagens e desvantagens, é claro. É interessante que antes que se inicie um processo seletivo,
a realização de uma análise em conjunto, ela coexista com o gestor, né, em que é solicitada essa vaga, seja um departamento, seja uma área, seja um setor, né, que está ali solicitando um profissional. Então, esse processo de recrutamento interno, eles são utilizados sempre com uma maior frequência, os internos, como forma de valorização dos colaboradores e, é claro, a retenção de talentos que existem nos processos de recrutamento anteriores. Então, vale que a gente pense que as empresas elas vão estar ali utilizando pessoas de um processo interno que já foi realizado ou de um próximo processo que a pessoa venha, não naquele momento, atender aquela vaga, mas quem atendeu vai mudar de função ou crescer na função a qual já ocupa, e a pessoa que fica ali num banco de talentos, bem assim dizer, ela pode ter uma próxima oportunidade. E lá dentro da empresa, isso otimiza o custo, né? Não se gasta tempo, não se gasta energia, e aí se aproveita uma coisa que foi feita. Olha, é claro que é necessário que o colaborador ou um grupo de colaboradores, eles estejam preparados para participar, né? Que eles atendam os critérios que a empresa necessita ali dentro da organização e que eles tenham desenvolvido as habilidades e, é claro, suas competências. Porque caso isso não aconteça, não há uma possibilidade ali de se fechar aquelas vagas de forma interna. Então, quem não reclama que a empresa não dá uma oportunidade? Mas é claro que a gente tem que avaliar todos os motivos, a gente não pode esquecer, né? A questão da qualificação, a questão da habilidade, a questão do desenvolvimento pessoal, cognitivo, a busca por novos conhecimentos. Então, as empresas elas não dispõem de material humano preparado para ocupar aquele cargo de maior complexidade. Devido àquela pessoa que está na empresa, ela não tem tempo para atender a expectativa, né? Porque muitas das vezes a pessoa trabalha de manhã e tarde, ou tarde e noite, ou entra à noite e vira madrugada, ela não tem aquele tempo para que ela invista naquela atividade que ela está propriamente desenvolvendo, porque não tem necessariamente algo específico que ela possa se especializar com relação à empresa fora do local de trabalho. Não tem escolas, universidades, em algumas vezes, na verdade, por o centro não ser tão grande, não dispor da linha educacional a respeito, às vezes também a própria empresa não ofertar esse tipo de coisa, e aí isso acontece. Agora, mais me diz, será se você, será que quem está aqui já participou de processo seletivo interno, externo, misto? Mas e aí, será se nós estamos preparados, se algum disso vem a acontecer, em participar de um processo dentro da organização? Aí cabe uma pergunta de que, se você responder sim, vai ter uma sequência lógica de ações ao qual você tem que atender vários pré-requisitos. Se você disser não, verifique o edital, tente se capacitar para atender aquelas necessidades, por mais que naquele momento você não esteja preparado para aquela vaga, pense no futuro. Olha, o recrutamento interno é o processo de localizar e incentivar candidatos potenciais e concorrer às vagas existentes na empresa. A decisão por esse processo deve ser discutida de forma clara com o gestor da área. É claro que o gestor ele deve ter uma clareza, ele deve ser objetivo quanto ao processo na escolha, né? Porque esta escolha deve ocorrer de uma forma transparente, porque senão compromete a credibilidade. A gente está falando não só daquela área ali específica, mas também dos profissionais de RH que estão envolvidos e, na maioria das vezes, até da própria empresa. É claro que no recrutamento interno a gente pode levar em conta a questão das transferências internas, ou seja, promoções, transferências com promoções, existindo ali um plano de carreira.
além de vários programas que existem desenvolver pessoas. Mas se nós estivermos preparados, né? Não estando preparado, nada vale a empresa estar oferecendo a oportunidade. É claro que o preenchimento de uma determinada vaga, ele de certa forma, né, é ofertado primeiramente para alguém interna. E isso depende da disponibilidade que a pessoa tem ali em preencher todos os requisitos que são exigidos pelo cargo, levando em conta também as políticas da organização. O recrutamento interno na organização deve estar sujeito às mesmas práticas que ocorrem durante a condução de um processo externo. A primeira ação que o RH deve ter é fazer análise quando a possibilidade de vaga disponível ser suprida internamente. Dessa forma, o recrutamento para a vaga ela vai iniciar com a divulgação entre os funcionários, através do edital, e-mail, daquela internet que é utilizada pelos colaboradores, a famosa intranet, e pode ser utilizada todas as possibilidades de comunicação interna para que sejam indicados os requisitos que são exigidos para quem deseja concorrer a tal oportunidade. É claro que, tendo como primeiro passo, após a empresa ter optado por aquele recrutamento interno, é claro que tem que ser divulgada a vaga e atender todos os requisitos, e atendendo os requisitos ela tem que estar de uma forma esclarecida, com fases, para que com isso se possa garantir a confiabilidade e também a credibilidade do processo. Olha, o próximo passo que eu posso discorrer a você é aguardar as inscrições, e quando se recebe, você averigua todos os candidatos e vê quais deles estão cumprindo os requisitos ali exigidos. Por um acaso, se algum candidato não esteja de acordo com o que é solicitado, é interessante que se informe, né? Informar ele de uma forma clara quais são os motivos ali que impossibilitaram a sua participação. É claro que o recrutamento interno ele demanda conhecimento prévio de informações e dados que se relacionam com todos os outros subsistemas ali da organização. Então cabe ao RH iniciar a busca, né, uma triagem de informações. É claro que em primeira instância é preciso que se busque o candidato e verifique se ele passou no processo seletivo ao ingressar na organização, e em caso que isso se confirme, analisar o resultado dos testes que foram feitos. Se por acaso não foi encontrado algo, é interessante que aquele candidato interno ele se submeta a testes, para que a empresa retire, extraia dele mais informações. Segundamente, nós podemos analisar resultados de avaliação de desempenho do candidato interno. É importante que a análise ela seja bem criteriosa. Algumas vezes existem ali alguns aspectos de atenção que precisam ser avaliados com cuidado em relação àquela vaga, né? Uma vaga futura. Um outro aspecto que é importante observar é com relação aos programas de treinamento, desenvolvimento e também aperfeiçoamento que o candidato participou, caso ali a empresa oferte. Aqui vale uma observação que a gente tem que entender, né? O contato com a chefia imediata, porque a gente tem que verificar após os programas se aquele candidato melhorou com a sua performance, né? Os seus indicadores, o seu desempenho. Caso esse candidato já tenha muitas avaliações, a gente pode verificar se ele apresentou melhorias naqueles pontos, né, com relação à avaliação, o que a avaliação exigia, né, aqueles pontos que foram ressaltados. Também é claro que a gente deve lembrar que se um candidato ele não recebeu um feedback de sua avaliação, ele não pode ser cobrado por isso. Isso pode acontecer. Acontecendo, o gestor, de o gestor não ter uma competência de chegar ali junto para dar um feedback,
né? Não tendo competência para chegar lá e dar informação precisa, né? Promover aquela mudança, e por conta disso simplesmente repassar a nota da avaliação sem discutir os itens ali com as pessoas envolvidas, né, com os colaboradores, cabe ele solicitar, é claro, um retorno, uma medida em que tem aí uma avaliação direta para saber como está sendo visto e quais são os pontos de melhoria, né, para aquele candidato com relação à visão da empresa. É possível que a gente visualize esse envolvimento de vários aspectos para que se garanta um recrutamento interno com consistência das informações, né? Por meio de etapas essas que se iniciam após o encerramento dessas instruções internas, das indicações conforme o processo foi definido ali, né, na empresa. Então, existe, de certa forma, informações que elas estão envolvidas no processo de recrutamento interno. É uma decisão por recrutamento interno, é decidido, né? É divulgado esse recrutamento, se recebe inscrições, realiza aí busca de informações para iniciar a sessão, existe essa triagem, é feita essa análise, aí tem os resultados do teste seletivo, depois da avaliação de desempenho, depois os resultados de programas que a empresa vem a possuir, uma análise das descrições de todos os cargos, análise do plano de carreira, certo? E por último, análise de condições de promoção e substituição, né? Isso aí tudo faz parte de um processo de recrutamento interno. Olha, a análise e a descrição do cargo, tanto do atual quanto do cargo que se deseja ser preenchido, todas devem ser analisadas. O objetivo que se tem é identificar a existência de diferenças de requisitos. Importante, a avaliação são os planos de carreira, quando a empresa tiver, e analisar a sequência de cargo mais adequada na trajetória do ocupante daquele cargo, sempre considerando todas as informações anteriores, vindo aí a análise das condições de promoção, verificando se o candidato interno está realmente apto a ocupar aquele novo cargo e se tem possíveis substitutos para ocupar o seu lugar. É claro que esse tipo de recrutamento ele vai demandar uma contínua atenção dos recursos humanos e é claro que uma integração com os diversos setores, conforme é descrito, né? Conforme a gente percebe na informação anterior de um processo seletivo. Então, é uma forma segura de realizar o processo interno, garantindo ali que todas as informações são importantes e será dado a elas um tratamento justo. Para esse processo interno, existem vantagens. Quais são as vantagens? Economia para a empresa, evitar custos com anúncios, socialização, tempo para se adaptar, aproveitamento do potencial interno que tem das pessoas dentro da organização, rapidez de certa forma e o maior índice de segurança, considerando que a empresa ela já conhece e dispõe as informações sobre seus profissionais, sobre seus colaboradores e pode ainda servir como estímulo para todos eles, já que a empresa ela vai deixar claro de forma ali subjetiva que dá oportunidade de desenvolvimento na carreira de quadros de cargo que ela oferece, aproveitando o investimento realizado com as pesquisas com relação à competição saudável interna. Também a gente pode ver, né, tudo isso como vantagem e também vale lembrar aqui, escorrer algumas desvantagens que acontecem nesse processo, porque vai existir os riscos de frustração quando a empresa não dispor ali de pessoas com potencial e também vai agregar ali aquela falta de habilidade que os gestores vão ter, né, podendo gerar muitos conflitos. Caso não se explique com clareza as etapas e os objetivos daquele processo, por não ter ali, por não ser dado um feedback adequado, aquelas pessoas que não têm um perfil adequado para a participação do mesmo. Olha, existe risco. É a empresa, né, que assume os riscos, porque ela pode perder a oportunidade de uma inovação
na medida que as pessoas internas elas vão estar adaptadas à cultura, à política da organização também. E não se permite ali uma reciclagem de novas ideias e experiências. Vai se manter e conservar uma cultura. Então a gente tem que perceber de mais importante é que existem boas informações e referências na empresa, porque assim se garante uma boa participação frente a esses processos. Então o que a gente pode entender para concluir aqui esse raciocínio, essa troca de informações, como resumo de aula, a gente tentou passar para você algo a respeito aí sobre a contribuição desse recrutamento interno para a retenção de talento, né? O chamado banco de talentos, na medida, é claro, em que vai se oportunizar o crescimento na carreira daquele profissional que já tem um bom histórico dentro da organização. E também você entendeu, dentro do processo seletivo, quais foram as vantagens e algumas das desvantagens com relação a este processo. Então, a nossa aula hoje era sobre isto. Muito obrigado por sua atenção e eu conto com você, eu te aguardo na próxima aula.